Boa noite. Estamos ao vivo em todo o país pela TV Cultura, TV Brasil e emissoras afiliadas. Hoje, a bancada de entrevistadores é formada por Cida Damasco, editora-chefe do jornal Estado de São Paulo, Luiz Nassif, jornalista econômico, blogueiro e comentarista da TV Brasil, Rosane de Oliveira, colunista de política do jornal Zero Hora, Ricardo Sete, colunista do site de Veja, e Sandro Vaia, que é jornalista e escritor. Como sempre, teremos os tuiteiros convidados e o nosso cartunista Paulo Caruso, que vai acompanhar a conversa com as suas ilustrações. Governador Tarso Genro, o ex-presidente Lula, surpreendido com a filiação da ex-senadora Marina Silva, sua ex-colega de ministério também, ao PSB, e com a aliança entre a Marina Silva e o governador pernambucano Eduardo Campos, disse a seguinte frase: foi um soco no fígado. Eu queria saber qual foi a sua reação. Você também sentiu alguma espécie de golpe do gênero? Não, sinceramente não. Eu acho que essa translação da Marina para mais realismo político é natural, né, para quem quer participar do contencioso democrático que o país, né, atravessa desde a Constituição de 88. Agora, acho que tem uma importância muito grande para o processo político, para o processo eleitoral do Brasil no futuro, né, porque a partir de agora, se consolidar essa chapa, nós teremos não mais um debate sobre herança, né, Lula-Dilma ou herança Fernando Henrique. E se quebra a polarização entre o PSDB. Quebra-se essa polarização tradicional. Acho que o debate vai ser mais programático, mais fundado no que as coalizões e os partidos farão no futuro, né? E, portanto, um debate mais de conteúdo, né? E menos, eu diria, imediatista, como tem sido até agora. Governador... O senhor admite, desculpe, Rosane, só você continua. O senhor admite que ficou maior a chance de realização de um segundo turno na eleição de 2014? Olha, eu acho que isso vai depender muito do discurso político dos protagonistas, né? Porque, às vezes, em política, a soma 2 mais 2 não é 4, é 1, né? É meio, às vezes é 6. Depende de uma série de, vamos dizer assim, de premissas que vão se articular politicamente para o futuro. Agora, a tendência é que a polarização seja agora, na minha opinião, entre a chapa, né, que terá na cabeça a minha candidata, a presidenta Dilma, e a chapa que terá na cabeça, provavelmente, o governador Eduardo Campos. Rosane. A primeira reação de vários dos seus companheiros foi sair batendo em Marina Silva, acusando Marina de incoerência, acusando Marina de ter traído o PT, que desprezou, de certa forma, o apoio dela. A partir dessa aliança de Marina com o governador Eduardo Campos, o senhor acredita que quem tem mais chance de ir para o segundo turno é Marina, ou é Eduardo Campos ou é Aécio Neves? E também aproveito para lhe perguntar se o senhor acha que o PT perdeu o PSB por arrogância, por incompetência, por intolerância ou por quê? São 3 perguntas, né? Não, primeira... 3 opções. A primeira, em relação às batidas, né, que os militantes dão nas redes, isso é uma coisa normal, né? O PT é craque em apanhar também. Então, às vezes, tem uma reação mais forte em relação a essas questões, né, de alianças, e particularmente isso vem dos militantes, né? A segunda questão, se a polarização vai se dar entre a chapa de Eduardo e a chapa de Dilma, me parece que sim. Eu acho que quem perde imediatamente é o ex-governador Aécio, né? Mas que não está fora do jogo, porque o que vai ocorrer daqui para diante é uma mudança de padrão no debate político e também no debate eleitoral. Então, é muito cedo para a gente fazer somas aritméticas aí de transferência, né, de votos ou de maior ou menor potencial de candidaturas. Agora, o que aparenta é isso, é que se supera um ciclo da política brasileira, que foi a polarização entre PT e PSDB, em cima, né, do modelo de desenvolvimento econômico, da qualidades, né, ou falta de qualidades dos governos, né, anteriores ao presidente Lula e também dos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma. Eu acho que isso efetivamente vai ocorrer. E eu acho que isso não é de todo mal para a democracia no Brasil, né? Porque é muito importante, a partir de agora, que a gente pense o que vai ocorrer nos próximos 20 anos no Brasil. Os governos do PT incorporaram no mercado, né, 40 milhões de pessoas, né?
O Brasil tem reservas internacionais hoje espetaculares. O Brasil está em um processo de crescimento econômico, ainda que incompleto, né, e irregular, altamente positivo em relação ao que ocorre no mundo. Então, o que nós vamos preparar para as próximas gerações? Eu acho que é esse debate que vai ocorrer agora. Duas questões fundamentais, por exemplo, a questão da saúde e a questão do transporte coletivo nas grandes regiões metropolitanas. Os partidos e as coalizões vão ter que responder sobre isso agora, de maneira concreta, de maneira programática, né? E eu acho que é isso que vai ocorrer se essa polarização realmente se configurar. Sandro Vaia. Governador, recentemente, no final de julho, o senhor deu uma entrevista defendendo a tese de que a aliança que garantiu a continuidade do PT no poder até 2006, em 2006, já estava esgotada. O senhor achava naquela entrevista que o PT precisava ser mais coerente, menos pragmático, e que o senhor disse que tinha um candidato dos sonhos, mas não revelou o nome. E o senhor pregava uma aliança mais efetiva, quer dizer, afastar um pouco o PMDB. O senhor defendia a retirada da candidatura de Michel Temer como vice, e defendia uma aliança mais fechada dentro da esquerda. Essa surpresa desse final de semana, além de ter sido um soco no fígado, como disse o ex-presidente Lula, também surpreendeu pela virulência com que a Marina Silva, que é a egressa do PT, se referiu. Ela disse que o aparelhamento do Estado e das instituições pelo PT é insuportável. O caso da Venezuela é um populismo autoritário com inspiração militarista. Aqui o fenômeno é mais sofisticado. Eu gostaria de saber o que o senhor acha agora desse panorama novo, dessa sua tese de união maior das esquerdas, que foi rompida, quer dizer, o bloco hegemônico de poder sofreu uma ruptura ou sofreu apenas um acidente de percurso? Olha, eu acho que é muito cedo para dizer, até porque, por exemplo, essa linguagem da Marina é uma linguagem nova, né? Porque ela até ontem estava junto conosco, estava no governo, e não se sabe como é que vai ser costurada a linguagem dessa nova chapa, né? Que vai ter Eduardo Campos, Heráclito, Marina, né? Também vai ser uma conjunção, né, de posições políticas, né? Vai ser uma conjunção de posições políticas que a gente não sabe como é que vai se expressar programaticamente. Eu, de certa forma, quando comentei essa questão do PMDB, foi uma intuição que eu tive naquele momento. Uma intuição baseada em alguma racionalidade. Qual é a racionalidade? As alianças aqui no Brasil são alianças convencionais para preservar interesses políticos regionais. Não são alianças estratégicas em torno de uma ideia de nação e nem de uma ideia, né, de desenvolvimento para o país. Então, quando eu mencionei naquela oportunidade a questão do PMDB, eu não propus a saída do PMDB. Eu propus que o meu partido, né, se encaminhasse para diversas forças políticas de esquerda, inclusive independentes, e conformasse um programa para ser apresentado ao centro, como eu disse, que eu considero o PMDB um partido de centro, né? Um partido de centro que é um partido vocacionado para estar no governo, e isto é reconhecido, inclusive, pelo próprio PMDB, independentemente de quem esteja na cabeça, até pela irregularidade ideológica e programática que o PMDB tem nas regiões, né? O que ocorreu agora com essa translação da Marina para a chapa do Eduardo Campos? Isso aí se torna mais urgente ainda. Esta conformação programática para o próximo período. E o nosso partido tem sido mais um partido de sustentação e de apoio, o que está correto, porque essas alianças que nós fizemos são alianças defensivas da estabilidade do país. Eu chamo de elite as pessoas que têm capacidade de gestão e de gestão política também, não estou falando de elites econômicas, né? Teriam que olhar, em primeiro lugar, a nação para ver como é que o seu território se coloca na nação. E não o contrário, o que ocorre hoje é exatamente o contrário. Governador, perfeito. Se for pegar essa questão programática aí, até agora o senhor colocou bem aí, você tem uma discussão de heranças aí. Hoje você tem um lulismo e um antilulismo aí. Nós tivemos durante um período aí com o bipartidarismo, que se mantém até hoje, divisões muito esquemáticas, que é contra e a favor. Já era assim na Arena, MDB, continua assim, PT e PSDB. Agora nós temos um quadro aí, o senhor falou em inclusão de 40 milhões de pessoas. Quando pegamos exemplos históricos aí dos Estados Unidos e outros, quando você tem esses grandes processos de inclusão,
Você tem uma pressão democrática que acaba, durante décadas, mantendo aquela mesma linha. Quando a gente tenta pegar qual é o programa que pode vir pela frente, o senhor falou, tem soluções para saúde e para educação. Quer dizer, todo mundo é a favor de melhoria de saúde e de educação. Quando pega a parte de programa propriamente dito, o PSDB tinha a estabilidade, que já passou, o PT tinha a inclusão, que já se concretizou, o modelo, o mesmo fala que o modelo se esgota. O que pode vir pela frente? Porque o país ele tem que ter desenvolvimento e tem que ter distribuição de renda. À medida que você tem esse processo de inclusão muito interessante, rico, que cria um mercado de consumo, o centro sai da produção, da competitividade, para a questão da distribuição. Qual a bandeira que sobra? Quem vai, e não tendo bandeira, o próprio PT não conseguindo renovar a bandeira, o PSDB não conseguindo definir uma bandeira, o Campos, que propõe continuar melhorando o que já tem. Não se corre o risco aí do discurso ficar polarizado na radicalização? Se ficar polarizado numa radicalização, eu diria, aparente, formada entre dois campos, né, apenas fazendo disputa política, isso será um desserviço ao país, né? Porque o modelo de desenvolvimento que o Brasil desempenhou, né, nesse período, né, que vem da Constituição de 88, que teve como fiador do projeto democrático o próprio governo Fernando Henrique, e de mudanças, né, estruturais na economia a partir dos governos do presidente Lula, ele precisa entrar numa nova etapa. E essa nova etapa não será semelhante à etapa americana. Então, eu quero lembrar, né, as etapas que os Estados Unidos cumpriram. Eu quero lembrar que os Estados Unidos construiu a sua base, entre aspas, social-democrata de Roosevelt, né, e depois de Lyndon Johnson, internamente, a partir de uma dominação imperial sobre o resto do mundo, e trazendo excedentes para dentro para, né, dar um padrão de vida para o seu povo muito superior aos países dependentes. Então, aqui no Brasil, nós temos que reinventar um processo. E não é o modelo americano, né, nem o modelo francês que vai nos servir. Né? Tem que ser um modelo específico, né, então, mas é que eu queria da natureza do desenvolvimento. Aí que eu queria chegar no ponto, aí, a questão da democracia digital. Quer dizer, as redes sociais, o senhor fez os seminários lá em Porto Alegre, onde já reconhece essa questão. As redes sociais trazem uma demanda de um novo cidadão atuante aí, querendo resultados imediatos mesmo. E a democracia, nem que fosse perfeita aqui, ela é necessariamente lenta. E a gente não vê os partidos preparados para acolher aquele conjunto de demandas pulverizadas. Exatamente. E dar uma ordem. De que maneira que vai avançar essa questão da interlocução política com essas ferramentas de democracia digital? Eu acho que a saída que nós temos para fortalecer a democracia representativa é estabelecer formas combinadas de representação política com democracia direta. Seja através de conselhos, como nós já temos, né, em diversas partes do país, né, conselhos inclusive nacionais, seja através da democracia digital, da participação através da internet, seja através da participação presencial em assuntos específicos das regiões. Esta forma combinada, né, de democracia, com a participação direta da cidadania, por essas formas, com uma democracia representativa estabilizada, né, e previsível, né, com processos eleitorais definidos, isso é que pode renovar o projeto democrático moderno. Ao contrário, nós teremos governos cada vez mais burocratizados e assediados, né, de forma completamente fragmentária por uma sequência de demandas hoje que são absolutamente incontroláveis para serem recebidas apenas pela representação política. Eu penso que dessa forma nós podemos fazer avançar a democracia no Brasil. Vamos passar para o outro lado da bancada. Cida Damasco, depois Ricardo Sete. Governador, agora há pouco o senhor mesmo se referiu a uma chapa com a ex-senadora Marina Silva e depois se corrigiu com a cabeça de chapa com o governador Eduardo Campos. Uma das razões da surpresa dessa formação dessa dupla no final de semana se refere ao fato de que na cabeça de uma eventual chapa para a campanha presidencial esteja um candidato com intenções de voto na faixa dos 5% e na vice uma candidata com a preferência do eleitor de mais ou menos de 15% a 20% do eleitorado. Primeiro, o senhor acha viável a transferência de votos da senadora na vice para o governador com essa intenção reduzida de votos? O senhor acha muito grande essa chance? E segundo, se houver possibilidade de uma troca nessa dupla? Eu acho que dessa síntese, né, pode nascer uma nova identidade.
Qual será essa identidade? Não se sabe. Vai depender do discurso político que vai ser composto, né? Ambos são líderes políticos respeitáveis, né? Que têm trajetória na democracia brasileira. Agora, como essa simbiose vai se colocar na disputa política e programática é totalmente indefinido, né? Porque hoje a gente já viu vários políticos se referindo, olha, a chapa, como a própria senadora disse no fim de semana, o candidato é o governador Eduardo Campos. Mas a gente já viu mas já vimos algumas pessoas falando, não, peraí, a coisa não é definitiva, pode ser que haja alguma mudança daí para frente. Como é que o senhor vê essa possibilidade? Pode ser que haja alguma mudança, né? Eu estou informado, por exemplo, que já vão sair pesquisas agora no fim de semana. E certamente o mundo político vai se mexer em torno dessas pesquisas, né? Eu acho que a minha candidata, a presidenta Dilma, com quem for o seu vice, tem ainda uma preferência eleitoral superior. Na minha opinião, quem deve e quem vai ganhar a eleição. Agora, o jogo que vai ser jogado daqui para diante é um jogo diferente. Não há a polarização, inclusive, que era muito ideológica entre presidente Lula e sua herança e presidenta Dilma, né, e a herança que está deixando com o campo, né, demotucano, como eu disse, não vai mais ser configurada, porque são duas chapas que se apresentam no cenário político como de centro-esquerda. Agora, que programa essa centro-esquerda vai apresentar? Né? É um programa, na verdade, renovador para um novo ciclo para o país? Ou é apenas uma aparência, um discurso político para ganhar a eleição? Vai ser uma eleição muito mais sofisticada, um debate muito mais estratégico para o país, na minha opinião, um debate, inclusive, que vai qualificar mais a cidadania brasileira. Porque essa polêmica, esse antipetismo raivoso, né, que vinha do PSDB e do DEM, isso está esgotado, né? Isso aí já saturou, ninguém mais leva a sério isso, né? Até porque o PT e os seus aliados, com erros e defeitos que todos os partidos têm, estão deixando um legado magnífico para a sociedade brasileira com os governos que nós fizemos. Ricardo Setti. Governador, o senhor é tido como um pensador do PT e a gente vê que se trata disso mesmo, né? O senhor mencionou aqui uma série de coisas, o Sandro lembrou que por ocasião do mensalão o senhor tocou na questão da necessidade de refundação do PT, o senhor falou na necessidade de estabelecer novos parâmetros para as alianças, de caminhar em direção a certas forças de esquerda, incorporar tendências sociais que se manifestaram na pergunta do Nassif sobre a democracia digital. E o senhor mencionou também a necessidade da reforma política para ter uma verticalidade e que as forças que sejam eleitas representem realmente alguma coisa e não sejam um saco de gatos oportunista. Mas, no entanto, eu não vejo no seu partido nenhuma iniciativa no sentido de nenhuma dessas coisas. Por exemplo, não houve uma refundação do PT, não está havendo essa discussão de parâmetros. A presidente Dilma, embora tenha se comprometido com isso, não tomou iniciativa firme de fazer uma reforma política, embora tenha uma base parlamentar enorme. Quer dizer, então, parece que, nesse sentido, não houve progresso nenhum, né? Pelo contrário, quer dizer, a gente vai caminhar para uma outra eleição em que a presidente Dilma, com toda essa linguagem de renovação, está aliada com o Maluf, com o Renan Calheiros, com o Fernando Collor, com essas forças todas que os senhores do PT sempre chamaram de reacionárias retrógradas. Essas pessoas estão apoiando, né, parte do governo. Inclusive, não apoiam iniciativas como essa mesmo que, né, colocasse, né, Ricardo? Eu, quando fui ministro da Justiça, com autorização e por determinação do presidente Lula, eu apresentei para ele uma reforma política que foi para o Congresso que não tramitou. Não tramitou, né? Ela foi bloqueada. Eu, inclusive, vou opinar por quê. Depois, nós fizemos um conjunto de movimentos, o deputado Henrique Fontana era o relator dessa reforma. Também. Era líder do Fizemos PT. um esforço dentro do PT para tentar emplacar, mas não tivemos apoio na nossa base e nem integralmente no nosso partido, né? Porque, na minha opinião, os partidos estão atados hoje, todos eles, nessas relações regionais que remetem para inquietudes relacionadas apenas com a próxima eleição e não com a ideia de um projeto de reforma política que, inclusive, desestabilize a sua possibilidade de eleição. Então, é isso que está ocorrendo. Quer dizer, nem no meu partido existe unanimidade em relação a isso. Tanto é verdade, né, que o meu companheiro, amigo e companheiro de posição política interna no PT, Henrique Fontana, foi tirado da relatoria por um companheiro nosso do PT que fez
né, um acordo com o PMDB para que ocorresse isso. Então, os partidos internamente também têm essa ambiguidade. O nosso movimento de refundação, refundacionista do PT, ele está projetado hoje numa candidatura à presidência do partido do Paulo Teixeira, né, deputado Paulo Teixeira aqui de São Paulo. Né, porque quando nós lançamos esse movimento, ele foi tomado praticamente como se fosse uma espécie de ato institucional que iria remodelar o PT, né, imediatamente. É impossível isso. Né? Hoje existe uma crise, né, tanto na direita democrática, como na esquerda socialista, no campo comunista. Existe uma crise de identidade hoje dos partidos para enfrentar esse novo ciclo de globalização e as novas exigências do projeto democrático moderno. E isso, efetivamente, tem leituras diferentes dentro do PT. E essas leituras diferentes, na minha opinião, é que bloqueiam, inclusive, uma ação mais unida do partido até para defender uma reforma política e trazer mais aliados. Né? Por exemplo, eu defendi uma reforma política que tinha como aliado, na época que ela foi remetida, e que o Fontana retomou depois, que tinha o Ronaldo Caiado, que apoiava, porque entendia que aquela reforma é uma reforma boa, inclusive para a direita que ele representa, né? Dentro do campo democrático. Pois não. Rosane, para encerrar esse bloco, eu faço uma pergunta de maneira bem concisa e peço que o governador também responda rapidamente. Assim farei. Nesse movimento, o PT acabou perdendo aliados. O senhor, no Rio Grande do Sul, perdeu o PSB e está para perder também o apoio do PDT pelos movimentos. O senhor não tem medo de, na eleição de 2014, ficar sozinho ou aliado apenas a partir dos nanicos? É que essa relação não é uma relação de perdas e ganhos, né? O PDT, por exemplo, ele não me apoiou na eleição. Ele foi chamado a participar do governo conosco e participou e participa muito bem. Né? O PSB, né, ele veio, né, para nos apoiar a partir de um esforço, inclusive, que o PCdoB fez. Tu te lembra naquele momento? Que naquele momento já tinham pretensão de ter um candidato. E atualmente nós temos, participando da nossa base, né, liderados pelo senador Sérgio Jambiasi, o PTB, o PCdoB, o PRB, inclusive o PDT, que continua na nossa base parlamentar e também internamente ao governo. Então, eu não lido com temores desse tipo. Eu acho que os partidos têm o direito de ter os seus candidatos, de apresentar suas propostas, de ambicionar o poder, e as minhas relações com eles não mudam, né? Porque aí tem uma vocação programática que nos uniu, que está aplicando, né, sendo aplicada no Estado e mudando o Rio Grande, como bem sabe. Vamos agora para um rápido intervalo. Voltamos já com o governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro.
Estamos de volta ao vivo com o governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro. Governador, o Sete e o Sandro Vaia falaram, aludiram à refundação do PT, que o senhor, foi uma necessidade, digamos assim, que o senhor cunhou, né? Expressão cunhada pelo senhor. É preciso refundar o PT. Eu não sei se foi pela primeira vez, mas o senhor, no dia 12 de agosto de 2005, logo depois de um pronunciamento do presidente Lula, em que ele disse que ele não tinha vergonha foram essas as palavras, ele não tinha vergonha de dizer ao povo brasileiro que o PT e o governo não têm vergonha de pedir desculpas por seus erros. Então, refundação foi uma palavra diretamente associada ao escândalo do Mensalão. Há pouco tempo, há poucos dias, numa entrevista ao jornalista Fernando Rodrigues, o senhor separou esses conceitos. Eu disse que não é bem isso, e até disse que achava que o julgamento do Mensalão foi político. O senhor disse que o PT precisava ser refundado pelo que aconteceu no Mensalão ou não? Sim, também. Principalmente, aliás, né? Eu acho que isso é reconhecido, inclusive, pelos quadros políticos que responderam esse processo. Aliás, hoje fiz uma visita para um caro amigo meu, José Genuíno, né, que teve graves problemas de saúde, e as nossas diferenças políticas não nos afastaram, né, afetivamente. E fiquei muito contente que ele está muito bem, o Genuíno, está reagindo muito bem. Então, quando nós lançamos essa ideia de refundação, nós queríamos dizer que o partido tinha que se reconstituir politicamente para enfrentar uma nova etapa, né, do processo político da esquerda, que, como todas as posições políticas democráticas, hoje enfrentam impasses extremamente difíceis, né? E nós desencadeamos esse movimento. Agora, o que ocorreu em relação ao julgamento do Mensalão, e eu não estou sozinho nisso aí, acompanhado de juristas de várias posições, né? Embora fosse um processo rigorosamente dentro do Estado de Direito democrático, né, todos os mecanismos legais funcionaram, vingou uma interpretação política das provas. E essa interpretação política das provas levou à condenação, né? As pessoas foram condenadas sem provas. Dizer que isso é um ato ditatorial, não é um ato ditatorial. Na minha opinião, é um erro de julgamento que vem por circunstâncias políticas todas que envolveram esse processo e que transformaram a questão do Mensalão menos num processo judicial e mais num contencioso político, né, entre governo e oposição, e com um cerco midiático pré-condenatório absoluto, né, que foi praticamente inédito no país. Isso mancha o processo político-democrático do país? Não. Eu acho que é um episódio, né, e que nós, como protagonistas desse processo, né, que não concordamos, inclusive, com os métodos políticos adotados para a sustentação de governos, que sempre ocorreram no país, nós temos o direito de criticar o julgamento e dizer, sim, que foi um julgamento político e as pessoas foram condenadas sem provas. Agora, só para completar, governador, o senhor usou agora há pouco a expressão cerco midiático. O senhor aplicou a expressão massacre midiático ao caso Batiste. O senhor até disse que alguns colunistas falsificaram a realidade de comum acordo com o governo mafioso, corrupto e desmoralizado da Itália. Por que o senhor aplica sempre essa expressão só quando o governo perde? Não. Inclusive o caso Batista eu não perdi, né? E o Berlusconi está condenado à cadeia. Quando o senhor acha, digamos assim, vou mudar a minha formulação que está equivocada. Quando o senhor acha que há alguma conspiração contra o governo? Não existe tanta conspiração. Eu, sinceramente, assim? Augusto, eu não trabalho com essas categorias de conspiração. Eu acho que o que existe é uma luta política de concepções, né? Onde uma parte da mídia, e a maioria da mídia, atravessa suas convicções através de um processo informativo, através dos artigos, através da interpretação das notícias, né? E seria estranho se nós não tivéssemos o direito de nos defender e dizer, né, que esta visão é uma visão comprometida ideologicamente. Governador, a partir de uma determinada concepção de mundo. Tinha pedido primeiro, depois a gente roda para cá. Seria estranho se a mídia não tivesse posição política, né? De um lado e de outro, né, governador? Eu diria mais predominantemente contra nós, né? Ou não? O senhor acha? Eu acho. Não acho. Eu testo isso na própria pele. Né?
Governador, Rosane vai o senhor falar falou sobre isso. Na questão da refundação e, inclusive, se referiu à candidatura agora à presidência do PT. Já foi iniciado esse processo de refundação? No que o PT de hoje é diferente daquele PT logo depois do Mensalão, quando o senhor falou na necessidade dessa refundação? Já houve alguma mudança substancial nesse caso? Olha, a minha corrente de opinião dentro do partido que defende essa posição tem em torno de 30% a 40% do partido. Ela não existia antes. Né? Existia uma hegemonia absoluta, né, da corrente dominante dentro do partido, e que permanece até hoje, né, e que tem pessoas absolutamente respeitáveis dentro dela, e pessoas sérias, como é o próprio presidente do PT hoje, o deputado Rui Falcão, e nós estamos avançando para uma proposta de renovação do partido. Um dos elementos de renovação é a questão da reforma política, da verticalidade das alianças, né, da necessidade de que se pense o país antes de se pensar a região, né, e de nos preparar para um próximo ciclo, né, de debates em relação ao futuro. Então, eu acho que houve, sim, um avanço. Mas essa reconstituição política, ideológica, programática do PT, ela não se faz de maneira isolada, ela não se faz fora do âmbito geral da esquerda brasileira e mundial. Está em processo. Há uma mudança substancial nos métodos políticos? Eu diria que do governo que eu conheço, que é o meu governo, sim. Tá? No nosso governo, nós temos uma unidade programática com partidos políticos, estamos aplicando rigorosamente o que nos comprometemos no processo eleitoral, né? E temos, inclusive, mecanismos de controle das ações administrativas, da possibilidade de corrupção, com departamentos de controle de prevenção da corrupção, que eu acho que nenhum governo tem no país. Né? Governador. Então, eu diria que isso, sim, está tendo efeito no PT. E eu acho que o governo da presidenta Dilma, inclusive pela postura que ela tem, né, de comandar o país a partir de uma determinada visão, acima, inclusive, das disputas partidárias imediatas, é uma visão altamente positiva também desse processo. Governador, eu queria... A gente está fazendo 25 anos da Constituição. Eu queria que o senhor analisasse o Supremo Tribunal Federal e a Constituição à luz de dois pontos aí. O primeiro, no final do ano passado, nós tivemos um conjunto de ministros que tentou até avançar em cima de prerrogativas do Congresso, aí, animados pela popularidade angariada aí com o julgamento do Mensalão. Eu queria saber se chegou a democracia a correr risco com esse tipo de interpretação, que depois foi revertida por outros ministros. E um segundo ponto, que eu acho que é uma mancha que se tem hoje no país, tanto no Poder Executivo quanto no Supremo, é a questão da lei da anistia. O senhor levantou aquela primeira audiência pública aí que deu início a toda essa conversa sobre esse levantamento que está ocorrendo, o que ocorreu na ditadura. Hoje nós temos suspeitas... Muita dificuldade, por sinal. Né? Pois é, hoje nós temos suspeitas até de ex-presidentes que possam ter sido assassinados. No entanto, o Supremo não... ele reconhece a lei da anistia como anistiando os torturadores também, indo contra acordos internacionais, e o próprio governo do PT, quando foi feita a primeira ação que o Ministério Público conseguiu contra o Brilhante Ustra, o torturador, a AGU, que era o Dias Toffoli, em vez de tomar o partido de quem acusava o Brilhante Ustra, tomou o partido contrário, a ponta de defesa. Hoje nós temos a Secretaria de Direitos Humanos... Assim, a pergunta. A Secretaria de Direitos Humanos que não dá apoio nenhum às famílias de vítimas e tudo. Qual é o medo que se tem hoje de se levantar efetivamente a questão da Comissão da Verdade e a questão da anistia? Pela sua correção, acho que os direitos humanos, a ministra Pedro Rosário dá apoio, na minha opinião, para fazer um trabalho no limite do possível, de maneira adequada. Veja, por que ocorre isso? Por que tem essas ambiguidades no Estado brasileiro? Porque a nossa transição para a democracia foi conciliada. Não foi uma vitória, né, do movimento social, que muitos de vocês aqui participaram comigo, contra a ditadura. Né? Foi um processo de conciliação. Esse processo de conciliação teve uma vantagem extraordinária, que não proporcionou as condições para uma guerra civil entre irmãos, entre brasileiros. Mas teve também uma dialética negativa, que é os limites dessa transição, já que a lei da anistia se preocupou, em primeiro lugar, de anistiar os torturadores para que a transição ocorresse. Então, são essas ambiguidades que nós estamos vivendo e que nós temos que processá-la democraticamente dentro das instituições atuais.
E aí entra a questão do Supremo, né? Eu acho que o Supremo Tribunal Federal está num momento de ativismo, né? Que tem uma visão doutrinária, né? Que vem da Alemanha, Alexis, que é um grande filósofo, né? Do direito constitucional, um dos grandes doutrinadores, ocupando um espaço que deveria ser um espaço do Congresso, que é impotente, né? Politicamente para responder às grandes questões nacionais. Tem decisões que o Supremo tem tomado que são decisões normativas, são praticamente leis, são praticamente novas cláusulas, né, de aplicação da Constituição de maneira obrigatória. Isso é ruim ou é bom? Eu não sei. Eu sei que isso é um efeito e que nós temos que olhar o Supremo com muito respeito, porque quando o Supremo faz um movimento como esse, ele erra ou acerta, mas ele está cobrindo determinados vácuos de legalidade. O que nós podemos fazer é criticar o Supremo, como criticar, né, o Legislativo e o Executivo, e tomar medidas para que o rearranjo institucional do país e o equilíbrio entre poderes se restabeleça, né? Mas essas decisões que o Supremo tem tomado são decisões, eu diria, que têm impedido, inclusive, que se crie vácuos de direito, né? O Supremo, na questão do mensalão, que eu estava conversando com o Augusto Nunes agora, eu não acho que o Supremo tenha julgado contra as provas por má fé. Eu acho que não. O Supremo é o lugar onde a Constituição se encontra com a política e a política se encontra com a Constituição. Todas as decisões importantes do Supremo são também decisões políticas. E isso ocorre, né, seja num processo de cobrança de dívida fiscal, seja num processo de julgamento de uma norma constitucional estadual ou num julgamento, né, de natureza penal como esse. Nós temos que encarar isso com respeito e naturalidade, mas transformar também a crítica num direito, a crítica aberta, né? Porque a gente não pode criticar só o Supremo, né, como estão criticando agora, porque o Supremo está tomando uma posição diferente do que eu queria antes, né? A gente tem que olhar isso aí de uma maneira, na minha opinião, mais respeitosa e mais coerente. Governador, um minutinho. Antes de passar a palavra ao Ricardo Sete, que está pedindo aí faz tempo, eu só queria registrar que a maioria esmagadora dos ministros foi nomeada pelo ex-presidente Lula e pelo presidente Dilma. O que demonstra que o presidente Lula é uma pessoa isenta, né? Não, e que também não aparelhou os juízes seriam como muitos de insuspeitos. vocês disseram, inclusive. Os juízes seriam insuspeitos. Insuspeitos. Pois é. Insuspeitos. Mas só está achando quando que você eles fala, fizeram uma interpretação... Mas, meu caro Augusto, quando você diz que um julgamento é um julgamento político, não está se lançando uma suspeição moral sobre os juízes. Não é essa a interpretação. Está se dizendo que ali, precisamente isso que eu estava explicando, ali é o lugar onde a Constituição se encontra com a política. E é natural que isso ocorra. E nós temos que respeitar, seja qual for a decisão, seja para que lado for. Agora, o direito de crítica sobre as decisões tem que ser preservado para todos nós. É isso que existem pressões que são legítimas, existem pressões mais duvidosas. E eu acho que a pressão da imprensa não é ilegítima. Sobre alguns ministros. A pressão da imprensa sobre o Supremo não é legítima. Assim como não é legítima a resposta que a gente, às vezes, tem a oportunidade de dar. Não, mas é ilegítima a pressão exercida, por exemplo, pelo ex-presidente Lula sobre o ministro Gilmar Mendes. Não exerceu essa pressão? O Jubim testemunha que não. Desmentiu. Não exerceu essa pressão, todo mundo sabe que não. Ricardo Sete. A gente está falando do Supremo e tal, e eu esperei muito tempo a oportunidade de fazer essa pergunta para o senhor. O senhor é uma pessoa liana, simpática, mas eu sou obrigado a fazer essa pergunta. O que não me atravessou a garganta no caso Battisti, Cesare Battisti, foi o fato de que, no fundo, tirando o fato de que Berlusconi, corrupto, etc., e processado, era o primeiro-ministro, o governo brasileiro, do qual o senhor fazia parte, tomou uma posição como se a Itália fosse uma ditadura, como se a Itália fosse um regime que não vivesse sob o Estado de Direito, como se o Battisti, ao ser entregue aos italianos por um procedimento legal, depois de ter sido condenado por assassinatos em todas as instâncias, em um julgamento democrático e conforme as normas de um país sério como a Itália, fosse sofrer perseguição, fosse ser perseguido, né? Como se ele fosse entregue para a Coreia do Norte, ou para Cuba, ou para a Venezuela, ou sei lá para onde. Quer dizer, o governo brasileiro, na minha opinião, desrespeitou o Estado de Direito vigente na Itália, sem contar que é um país amigo, que existem 35 milhões de brasileiros descendentes de italianos, etc. Então, quer dizer, o que levou o governo brasileiro a imaginar que ele pudesse ser, não
ter a lei aplicada e ser preso e cumprir a sentença, mas ser perseguido a ponto de merecer o asilo político? Em primeiro lugar, o Supremo Tribunal Federal já tinha julgado o assunto idêntico a esse, né, com italianos que pertenciam às Brigadas Vermelhas e tinham acusações tão graves como essas do Battisti, né, e tinha decidido que esses italianos permanecessem aqui. Mas estão aqui até hoje. No caso do Battisti, a decisão foi remetida para o presidente da República. Foi. Assessorado pelo senhor. Sim, mas foi remetido ao presidente exatamente porque o Supremo Tribunal Federal deu uma interpretação diferente do que tinha dado antes em relação aos italianos que pertenciam às Brigadas Vermelhas, por razões que eu não posso, né, decifrar quais são, mas ocorreu isso. Em segundo lugar, né, os processos que ocorreram naquela oportunidade foram processos que cederam, inclusive, sob crítica da Anistia Internacional, com relações políticas muito complicadas. O senhor já ouviu falar da Operação Gladio na Itália? Sim, que é uma operação dos serviços secretos italianos, né, juntamente com o serviço secreto da OTAN, né, onde, inclusive, naquele submundo, né, onde se misturava ultra-esquerda e ultra-direita, né, com atentados, inclusive, que comprometeram, né, a vida de milhares e milhares de pessoas, né, num processo como esse do Battisti, que eu li todo, e que não tem nenhuma prova convincente de que ele tenha cometido assassinato. Mas é falsa essa visão de que tem provas. Então, governador, o governo brasileiro exerceu um juízo de valor sobre o conteúdo da decisão da justiça italiana, que é uma justiça oriunda do Estado de Direito. Exerceu um juízo de valor sobre o direito de refúgio, que são normas internacionais que devem ou não ser aplicadas a casos concretos. E, neste caso, o presidente da República entendeu que deveria ser aplicado. Governador, gostaria de complementar essa questão. O senhor disse que seria entregue a um governo corrupto e tal, citou Berlusconi. Não, isso é uma opinião pessoal minha, sim, né? Agora, o presidente da Itália, Jorge Napolitano. Está condenado por corrupção. O senhor inclui nisso o presidente italiano Jorge Napolitano? Não, não incluo, não. E o Jorge Napolitano eu estou falando de uma circunstância muito especial que passou a sociedade italiana naquele momento, sim, em que ocorreram, inclusive, processos de exceção. Mas o presidente da Itália era Sandro Pertini, era um socialista. O presidente da Itália, na época que o Battisti foi julgado, era Sandro Pertini, mas um socialista. Isso nada tem a ver com o que ocorreu nos subterrâneos da Itália naquele momento, onde diversos grupos e diversos matizes se combatiam e se uniam e tinham uma intervenção estrangeira, inclusive na Itália, que determinou graves deformações em processo, inclusive com confissões anotadas pela Anistia Internacional, tomadas sob tortura. Mas então o governo brasileiro continua julgando a justiça italiana, né, governador? Em 1980, um grupo de extrema-direita jogou uma bomba numa estação de trem em Bolonha, na Itália, matou 85 pessoas. O terrorista Armando Valério Fioravanti foi condenado à prisão perpétua. A mulher dele, Francesca Membro, também foi condenada à prisão perpétua. Isso foram os fascistas que fizeram na estação de Bolonha, né? Neofascista, uma organização chamada Núcleo Armado Revolucionário. Diga. Eu pergunto o seguinte: o senhor, como ministro da Justiça, concederia asilo político a este Armando Valério Fioravanti? Se estivesse provado que ele tinha cometido um crime comum como esse de terrorismo, não concederia. Qual é a diferença entre o dele e o do Battisti? No caso Battisti, não tem nenhuma prova que ele tenha cometido um crime comum. Isso é falso. A justiça italiana que julga as provas, não o governo brasileiro. O governo brasileiro continua julgando a justiça italiana. Mas isso é perfeitamente natural. Erros judiciais ocorrem em todos os países, a todo momento. O Brasil se pode dar ao luxo de julgar os processos. Mas isso a autoridade local tem que fazer, para ver se os parâmetros de justiça que foram aplicados lá seriam os mesmos aplicados pela lei brasileira. E como é que Nos processos de Moscou, todos eles foram lá e declararam que eram culpados e pediam desculpa para o Stalin e pediam para ser perdoado. É outra circunstância. Era um governo totalitário. Exatamente. A Itália não, era um governo democrático. Que países totalitários, como países democráticos, também cometem erros judiciais. Mas como é que o Brasil pode avaliar se um outro país um país democrático cometeu um erro judicial? Isso está permitido pela Constituição e pela lei brasileira. Como é que pode avaliar? Está na lei isso.
Essa avaliação é uma avaliação que é feita, inclusive, segundo normas internacionais. Governador, eu vou interromper o programa para mais um breve intervalo e voltamos já já com o gaúcho de São Borja, Tarso Genro. Voltamos com o governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, ao vivo. Governador, se eu estiver errado, o senhor me corrige e a Rosane, se puder, me socorre. Se estiver errado, eu me defendo, né? O senhor criou a lei do piso nacional do magistério. Sim. Quando era ministro da Educação. Sim. Assinou a lei quando Sim. era ministro da Justiça. Sim. No entanto, o piso salarial não vigora no Rio Grande do Sul. É o estado com o menor salário, o menor piso pago aos professores. Um docente do ensino médio recebe 977,05, é isso? Mais um. Por que o senhor não aplica a lei que o senhor criou? Veja, primeiro, né, eu aplico a lei que eu criei, que era o piso corrigido pelo INPC.
que já está garantido por lei e se complementa em novembro de 2014, com um aumento de 76,4% já aprovado na Assembleia Legislativa, que chegará ao piso em novembro. O piso que eu remeti, que é o piso daquele básico corrigido pelo INPC. Mas o que o senhor assinou não era esse, né, governador? Hein? Mas a lei que o senhor assinou era corrigida pelo Fundeb, que é esse índice mais... Aí é uma outra lei, né? Depois teve uma segunda lei, Augusto, que, como veio o piso do Fundeb, não era adequado que alguém recebesse menos que o piso do Rio Grande do Sul. Então, eu mandei um projeto de lei, esse que a Rosane Oliveira está falando, para pagar um completivo para que ninguém percebesse menos que o piso nacional. Então, no Rio Grande do Sul, ninguém percebe menos que o piso nacional. E o aumento real que os professores estão tendo, nominal, é 76,4%, o aumento real é 50%, que nenhum governo deu até hoje. Agora, por que não se paga o piso do Fundeb? Porque não se coloca o piso do Fundeb, porque ele projetado no quadro que o Rio Grande do Sul tem, onde todo mundo praticamente está na última etapa do quadro, fica impossível de pagar. Ninguém está pagando esse piso do Fundeb. Nem as prefeituras, nem os estados, a não ser os estados, aqueles que não têm quadro. Daí é possível pagar. Nós podemos pagar. Mas os professores, embora a lei diga, né, que tem que reformatar o quadro, os professores do Rio Grande do Sul preferem que não se mexa no quadro. Então, nós estamos deixando o quadro e estamos pagando progressivamente exatamente o piso que eu mandei para o Congresso Nacional. Mas, governador, o senhor na campanha eleitoral prometeu o pagamento do piso sem fazer essa ressalva. Por isso os professores lhe cobram tanto. O senhor não disse, pagaremos o piso de acordo com o INPC. E a lei que o senhor assinou, a lei do piso, ela previa, porque foi mudada no Congresso, a correção pelo Fundeb. Com essa correção... Essa mudança foi depois. Não, foi na lei. A lei que o senhor assinou, ela já previa isso. O seu projeto não previa, mas a lei que o senhor assinou previa essa correção. E hoje, nós teremos provavelmente 19% de aumento. O senhor vai continuar não conseguindo pagar esse piso. Eu quero só complementar que no Rio Grande do Sul, além dessa situação, o senhor nesse ano retirou dos depósitos judiciais mais de 4 bilhões de reais para uso nas despesas ordinárias. O Rio Grande do Sul, sem o pagamento do piso e com o uso dos depósitos judiciais, não corre o risco de se tornar ingovernável já nos próximos 4 anos? Não. Nós temos uma estratégia para isso, né? Em relação ao piso, né? Quando eu saí do governo, o presidente Lula já tinha mandado, assinado por mim, o projeto de lei para regular o pagamento do piso, a correção do piso, que era pelo INPC. Quando chegou no Congresso Nacional, houve essa proposta de um senador, né, que não sei se era a oposição da situação, parece até que era o senador Cristóvão, que propunha o piso pelo cálculo do Fundeb, que tornou impraticável, não só para o Rio Grande do Sul, para todo mundo. Mas o que eu mandei, assinado por mim, como ministro da Justiça, foi a regulação do piso pelo INPC, que é exatamente isso, né, que nós estamos pagando. Então, qual é o conflito que existe? O conflito que existe é o seguinte: ou você aplica o piso do Fundeb e extingue o quadro, ou você paga o piso com o INPC, foi o que eu remeti, mantendo o quadro. Eu estou nessa primeira alternativa, porque os professores, você sabe, não querem que mexa no quadro, eles entendem que aquilo ali é uma conquista importante deles. Nós já dissemos aos CEPERS exatamente isso: olha, a nossa proposta, se vocês quiserem, nós pagamos imediatamente o piso do Fundeb, mas vamos reorganizar o quadro. Aliás, como determina a lei, a direção do CEPERS, pelo menos, não quer. Mas eu quero dizer que os professores compreendem essa situação. Tanto é verdade, tu és testemunha disso, que eles tentaram 3 vezes fazer greve e não conseguiram. O máximo que conseguiram foi 6%, 7% da categoria, né? O que é um direito deles fazer essa mobilização. Eu compreendo, eu fui advogado do CEPERS, inclusive, né? No período em que eu fiquei fora da atividade como gestor público. E sei que essas lutas sindicais sempre querem a melhor possibilidade. Só que, neste caso, tem uma opção. Ou você paga o piso pelo INPC com o quadro, ou você paga o piso do Fundeb. É isso que está ocorrendo. Mas os depósitos judiciais, em relação aos depósitos judiciais, gasto, porque agora há até uma ação da OAB tentando impedir o uso desses depósitos. Esses depósitos sempre foram usados, né? Você se lembra que os outros governadores também usaram. A OAB entrou agora para declarar a inconstitucionalidade da lei, depois que a lei é vigente há mais de 10 anos, né? Do governo poder usar os depósitos judiciais.
uma ação estranha do OAB, pode fazer, não tem problema nenhum. Agora, nossa estratégia é uma estratégia definida. Nós discutimos isso em diversas oportunidades, inclusive no ar pela Rádio Gaúcha. Nós entendemos que nós não podemos paralisar o Estado. Nós temos que usar os recursos públicos para impulsionar o desenvolvimento econômico e social do Estado, com programas, inclusive, voltados para a agricultura familiar, a qualificação do agronegócio através dos programas de irrigação, como o RS Mais Igual, né? Esses são programas sociais, irrigando a agricultura familiar e tantos outros recursos. Qual é o resultado disso? O resultado é que o Rio Grande do Sul cresceu 15%, comparado com o trimestre anterior, em função da boa safra e do impulsionamento que nós demos da agricultura familiar e na indústria gaúcha. Governador. Nós só vamos sair dessa crise crescendo. Por isso que nós vamos usar vou os recursos. Governador, vou precisar fazer a roda girar com mais velocidade. Ciro Damasco, Ricardo Sete... Governador, veja que as perguntas são um pouco complexas. Não, claro, claro. Governador, as últimas pesquisas do IBGE mostraram que o quadro na educação ainda continua preocupante, embora tenham mostrado uma melhoria nas condições de emprego e renda no país. Os professores estão aí pelas ruas, engrossando aí movimentos de reivindicações. Como é que o senhor interpreta esse quadro? Os governos não têm feito o que precisam e o que mesmo que poderiam em relação à educação? Nós temos um passivo brutal na questão da educação, né? Mas passivo, tínhamos também exemplo, a questão de emprego e renda passivo, e esse passivo foi bem reduzido. O passivo salarial no Rio Grande do Sul é antigo, né? Para que você tenha uma ideia, a Rosana estava falando no uso dos depósitos judiciais, eu estou pagando precatórios originários de uma lei do governo Brito, né, que deu um aumento aos professores e ele não pagou. Deu aumento e não pagou. Então, tem bilhões de precatórios que eu estou pagando anualmente. O senhor está falando de um problema local, né? Agora, o senhor está falando de um problema local. Mas de certa forma, é nacional essa questão. Há questões nacionais. Por exemplo, a taxa de analfabetismo voltar a subir. Então, isso veja, aí não tem nenhum precatório por trás. Não é? Os estados podem fazer, viu, Augusto, os esforços que quiserem e vão melhorar um pouco. Agora, nós só vamos ter, efetivamente, uma grande mudança educacional nesse país o dia que nós tivermos um fundo federal para poder pagar com dignidade os professores. Governador, eu sou favorável a que tenha um fundo federal e que seja um fundo constitucional derivado, orientado diretamente para a melhoria da remuneração dos professores. Mas senão é impossível, inclusive, pagar o piso. Mas vários especialistas avaliam que o problema do Brasil, às vezes, ele é menos na questão de quanto se aplica em educação e mais como se aplica em educação. Também é. Tanto é verdade que nós, lá no Rio Grande do Sul, estamos não só recompondo a rede física das escolas, que estava destruída, nós já fizemos 1.500 obras nesse momento, né? E estamos também fazendo uma profunda reestruturação curricular lá no estado do Rio Grande do Sul, que, aliás, parte dos CPERs é contra, né? Mas que está sendo muito bem aceita nas escolas e que está remodelando o ensino tradicional no estado. Governador, o senhor colocou um conjunto de restrições de ordem orçamentária, fiscal e tudo que ocorre no seu estado, não apenas no seu estado. Você tem uma demanda progressiva aí dos novos incluídos, felizmente tem essa demanda. Vai ter aumentos crescentes de gastos com educação, com saúde, inclusive, em função da questão etária. E tudo aí tem um Estado que não consegue dar conta disso. De que maneira que vendo a questão estadual, especificamente a questão federativa, de que maneira que vai sair desse nó? Ter que cada vez mais atender a demanda da população. E daí eu queria colocar um ponto também. Será que as manifestações de junho não mostraram que, independentemente de partido, os sucessivos governos não colocaram os cidadãos como foco das políticas públicas? Eu acho que a solução para isso é orientar de maneira adequada os recursos que já estão destinados constitucionalmente, né, legalmente pelo pré-sal, a partir de uma política federal, né, que ao mesmo tempo que drene recursos para os estados, inclusive adeque o salário dos professores nos estados, também oriente politicamente as mudanças curriculares que têm que ser feitas, como política educacional. Eu vou dar um exemplo. Essa reestruturação curricular que nós estamos fazendo agora no Rio Grande do Sul, ela está servindo, inclusive, de orientação para o Ministério da Educação propor para o ensino médio, né, de todo o país, uma reestruturação curricular para modernizar e qualificar o ensino. Então, uma política federal orientadora disso é possível. Eu fiz a minha parte. Eu, quando fui ministro da Educação, eu mandei a emenda constitucional do Fundeb, que foi aprovada.
e que está, inclusive, aumentando a passagem do ensino fundamental para o ensino médio do Nordeste de uma maneira extraordinária, mas são recursos que foram para as regiões mais pobres do país. Nós fizemos o ProUni. O ProUni, inclusive, estimula, né, a chegada da universidade das escolas de elite, das escolas privadas, aumentando em 1.300.000, né, em 4, 5 anos, o número de estudantes no ensino superior. Agora, tem que continuar esse trabalho. E, na minha opinião, é recursos na veia, orientados pelo governo federal, seja qual for o partido político que esteja no poder. Pegando uma carona no que o Nassif falou, a questão das manifestações, ainda hoje houve um badernaço no Rio de Janeiro e em São Paulo. Aliás, Sete, neste momento continuam essas manifestações dos chamados Black Blocs no Rio e em São Paulo. Esse pessoal mascarado que sai à rua e tal e acaba desvirtuando a manifestação, no caso era de professores. E teve essa infeliz intervenção do Caetano Veloso, dizendo que a máscara é uma tradição do carnaval carioca, então devia ser mantida e tal. O senhor, como governador, que comanda as forças da ordem no Rio Grande do Sul, como é que o senhor enfrenta, como é que o senhor encara a questão do sujeito sair mascarado na manifestação, ocultar sua própria identidade, e como é que o senhor tem agido quando esse tipo de gente aparece nas manifestações, as forças da ordem sob o seu comando, brigada militar, etc. Eu acho que quem se apresenta num movimento de rua sem face é contra todos aqueles que têm face. Né? Portanto, são marginais, né? Que se movimentam não em função de finalidades políticas, como nós vimos até agora, mas se movimentam para desconstituir os movimentos sociais, os movimentos políticos, os movimentos dos professores, os movimentos de rebeldia política que são racionais, são necessários e racionais dentro do projeto democrático. O que nós temos orientado as forças da ordem do Rio Grande do Sul? Nós temos orientado o seguinte: é necessário que nós saibamos separar aquilo que é manifestação política e manifestação de demanda daquelas pessoas, daqueles grupos que são minoritários, efetivamente, que estão aí para quebrar lojas, para atacar barbearias, para destruir negócios, para atacar cidadãos, né? E inclusive atacar as forças policiais. O que o pessoal tem feito? Tem atuado de maneira seletiva, né? Em momentos que possam se separar essas pessoas do grupo de manifestantes, que é um grupo de manifestantes que faz parte do projeto democrático. Não é fácil fazer isso, porque às vezes as coisas se misturam. O que a gente tem visto muitas vezes é que quando a polícia é enérgica com esses baderneiros, é criticada, que a polícia é violenta. E tal. Há uma espécie de criminalização das polícias militares, quando elas agem como tem que agir num caso desse. Né? Houve tentativa de invasão da Prefeitura de São Paulo recentemente, gente criticando o que a polícia fez para impedir. A orientação que eu dei para o comandante da nossa Brigada Militar, que tem cumprido fielmente, é que atue sempre em defesa de terceiros ou em defesa própria. Certo. Ou seja, quando os policiais são agredidos, tem que responder. Sandro, e procurar atuar sempre com muita superioridade de força para não ser necessário usá-la. Essa é a orientação que o nosso Sandro pessoal vai fazer a última pergunta do bloco. Eu quero voltar ao tema da refundação. Rapidamente, por favor. O senhor propôs pela primeira vez em 2005 e está voltando a propor agora. Em 2005, José Dirceu, que era então, não sei se era chefe da Casa Civil ainda ou não, disse que o senhor não tinha, duvidava que o senhor tivesse legitimidade para propor essa refundação. Esse assunto desapareceu e agora voltou recentemente com uma entrevista nova sua, inclusive citando uma frase do escritor alemão Alfred Doblin, que as pessoas querem mais vida do que pão e manteiga. Quer dizer, a primeira refundação não deu certo. A segunda refundação, tentar a segunda refundação, no momento em que o episódio do Mensalão continua vivo, por causa dos embargos infringentes, polêmicos, concedidos pela Constituição Federal, não vai ser outra perda de tempo? Então, veja, é que não houve uma interrupção daquele momento para cá. Né? Daquele momento para cá, nós organizamos esse movimento, que eu integro, sou um dos dirigentes, que tem o meu querido Paulo Teixeira como candidato a presidente. Nós continuamos organizando, nós continuamos trabalhando, continuamos disputando diretórios, né? Disputando, inclusive, espaço, né? Na própria Executiva Nacional, e agora ele reaparece com mais força, inclusive, em virtude de que nós estamos entrando num novo ciclo político do país.
Então aparece a fórmula, de novo. Né? Mas o assunto a nomenclatura nomenclatura continua à tona. Agora, o que na verdade você está me perguntando, Sandro, é se vai ter sucesso ou não. Eu sinceramente não sei. Porque essa crise... Essa agravante, diante dessa agravante do mensalão. Essa crise de identidade da esquerda, depois do Muro de Berlim, né, e de todas as barbáries que apareceram, né, da época do stalinismo, né, que são as mesmas barbáries que nós já conhecíamos secularmente, tá, até no processo de implementação e desenvolvimento capitalista, nas colônias e tal, isso aí gerou na esquerda um sentimento mudancista para uma proposta indeterminada. Ninguém tem receita de como a esquerda vai ser, né, neste século. Quais são as propostas fundamentais para unificar, inclusive, a questão democrática com a questão da igualdade? Todas essas questões são questões abertas. O que eu sei é que é necessário, do ponto de vista político, nós operarmos uma visão de democracia que possa consolidar o projeto democrático moderno através da representação política combinada com a participação direta, que os meios virtuais e que as nuvens, né, da internet permitem, inclusive estimulam, como está ocorrendo hoje. As formas jurídicas que isso aí vai ocorrer, eu posso responder pelo meu Estado. Lá nós temos um gabinete digital, nós temos os conselhos regionais de desenvolvimento, nós temos as plenárias abertas do orçamento participativo, nós temos o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e temos votação direta sobre o orçamento. Sabe quantas pessoas votaram no orçamento público no Rio Grande do Sul esse ano? 1.150.000 gaúchos foram e votaram sobre o orçamento. Governador. Esse tipo de relação é que pode revigorar, na minha opinião, a democracia. Nós vamos agora para mais um breve intervalo e voltamos em seguida com o último bloco da entrevista com o governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro.
Voltamos ao vivo para o último bloco da entrevista com o ex-ministro Tarso Genro, governador do Rio Grande do Sul. Governador, numa audiência no dia 12 de março de 2009, na Comissão de Relações Exteriores do Senado, o senhor foi enfático sobre a questão dos pugilistas cubanos Erislandy Lara e Guillermo Rigondó, que desertaram da delegação cubana nos Jogos de 2007, queriam ir o plano deles era fugir para a Alemanha, eles acabaram voltando a Cuba. O senhor foi acusado de ter colaborado com ter determinado a deportação, e o senhor negou enfaticamente, repito, não expulsamos os cubanos contra a vontade deles. Acho realmente que ficaram perdidos aqui, se apavoraram e quiseram voltar e registraram que queriam voltar. Primeira pergunta é a seguinte: o senhor chegou a conversar com eles ou não, pessoalmente? Não. E segundo, eu pergunto a eles por que em seguida eles fugiram de Cuba, desta vez definitivamente? Bom, porque eles fugiram de Cuba, certamente porque se arrependeram de voltar. Não tenho nenhuma dúvida a respeito disso. Agora, é necessário nós contextualizarmos isso aí para que não paire nenhuma dúvida a respeito da conduta que eu tive com o ministro da Justiça. Naquela oportunidade, antes desses boxeadores, nós demos abrigo aqui para 7 ou 8 cubanos que vieram fazer atividades esportivas, que registraram perante o Ministério da Justiça que queriam permanecer, porque se consideravam dissidentes políticos. Feito esse registro, eles permaneceram aqui e foram acolhidos. Estes cubanos tiveram assistência lá da OAB e do procurador, o representante da Procuradoria da República lá, e decidiram ir embora. Tanto é verdade que um deles, depois que foi para os Estados Unidos, deu uma entrevista que saiu, eu diria, resumidamente publicada aqui no Brasil, dizendo: não, é verdade, né? Se nós quiséssemos ficar, nós tínhamos ficado, mas nós queríamos ir embora. Eles se arrependeram daí, né? E daí saíram de Cuba novamente. Governador, perfeito. Estou querendo trazer a disputa política para um outro campo. A gente está falando PT, PSDB, mas tem um viés regional aí nessas eleições, que pela primeira vez, provavelmente, vai se ter uma eleição para presidente sem um candidato de São Paulo e sem aquele acordo, grupos de mídia políticos paulistas que praticamente dominaram, esse acordo dominou praticamente o jogo político aqui desde a eleição do Fernando Henrique. Como é que o senhor vê esse novo quadro aí? É um quadro que vai ter viés regional ou é meramente uma reaglutinação de forças sem essa expressão regional? Não, eu acho que ainda vai ter uma dura expressão regional e negativa, na minha opinião. Até porque nenhum partido governa o país sem apoio do PMDB. E isso é uma fatalidade, não é um gosto de alguém, né? Seja qual for o presidente, vai ter que ter um acolhimento, pelo menos, de uma grande parte do PMDB, a maioria do PMDB, para poder governar. E o PMDB é um partido muito regionalizado, né? Por exemplo, lá no meu estado, embora eu tenha uma boa relação com todos os partidos e o respeito de todos eles, e eu os respeito também, o PMDB é o mais duro adversário nosso. Então, mas se pegar São Paulo, PT e PSDB em São Paulo, a política não envelheceu muito em São Paulo? Eu acho que sim, eu acho que envelheceu. Eu acho que esse conflito PSDB-PT, ele já entrou num nível de dissolução, né? Porque ele passou por tantos desgastes, de parte a parte, eu digo. Isso aí ocorre em todo o país e predominantemente na questão nacional, que a população já perdeu interesse nesse debate, né? Porque as conquistas e os defeitos dos governos do PT e dos seus aliados são hoje reconhecidos, né? Eu, na minha opinião, tem mais conquistas do que defeitos. A oposição acha o contrário, né? Agora, esse tema, esse debate entre PSDB e PT a respeito do legado de Fernando Henrique e do legado dos nossos governos, ele já está desgastado. Então, a época, né, pós-julgamento do Mensalão, a época pós-superação, né, daquela ideia de decomposição das funções públicas do Estado, de redução do Estado ao Estado mínimo, também está superado. Hoje todo mundo reconhece que é necessário que você tenha balizas para o Estado, para o país se desenvolver, né? E, inclusive, hoje em dia, há uma unanimidade que é necessário que haja uma colaboração público-privada, né, para o desenvolvimento do país. Então, é isso que vai
rebater no próximo período. E se os partidos não se prepararem para isso, vai ser um desgaste brutal da esfera da política que pode, aí sim, eu diria, no futuro, quem sabe, até comprometer o nosso projeto democrático. O governador, voltando à minha primeira pergunta, eu li a frase da Marina Silva e tal, mas não entrando no mérito dela. Ela disse que o aparelhamento do Estado e das instituições pelo PT é insuportável. O que o senhor acha disso? Olha, eu acho que todo partido que chega ao governo, né, ele preenche os cargos de confiança que tem. Não é só o PT que faz isso, né? E o PT ocupou cargos importantes e continua cargos importantes. Mas a Marina Silva não sabe disso? Ela não acho que ela está tentando dizer outra coisa. O aparelhamento excessivo, quer dizer, fora dos padrões de ocupar cargos. Eu acho, sinceramente, que não há nenhum aparelhamento excessivo, né? Existe, sim, a ocupação de cargos de relevância pelo Partido dos Trabalhadores, mas são vários partidos que participam do governo, inclusive de cargos de confiança, né? Essa expressão da Marina é uma expressão que, na minha opinião, repõe o debate político anterior, porque essa é a linguagem com que o PSDB sempre tratou, né, o PT, depois de governar por 8 anos, de ter os seus cargos de confiança também à total disposição. Que a Marina tucanou, então? Hein? A Marina tucanou? Não, eu acho que não. Eu acho que faz parte do debate político. Outra pergunta. Eu gosto muito da Marina, sabe? A Marina é minha amiga pessoal. Agora, eu tenho um enorme respeito dela. Agora, o contencioso político que vai se estabelecer para o futuro não é, inclusive, de aparelhamento, né? É outra coisa. Chavismo. Completamente diferente. Viu, Sandro, só para completar a roda, Ricardo Sete. Chavismo. Também não é esse. É um projeto socioeconômico do país para o próximo período. Ricardo Sete. Noticiou-se nesse fim de semana, depois da aliança Marina-Eduardo Campos, que o governo ficou preocupado com o novo cenário e que estaria pensando em focar a campanha de reeleição da presidente Dilma nas realizações do seu governo. Tendo em vista a série de coisas negativas também que estão ocorrendo, por exemplo, o crescimento do pífio do PIB, a inflação não sob o controle como seria o ideal, a questão da infraestrutura ainda muito deficiente, os leilões de privatização, que não se chama às vezes de privatização, que não estão atraindo... Concessões. Não estão atraindo suficientemente o capital estrangeiro como se imaginava, há um certo clima de insegurança jurídica pelas intervenções que a presidente Dilma fez na Petrobras e nas empresas elétricas, obras gigantes que não se configuram, transposição de São Francisco, o trem-bala que foi jogado para não sei quantos anos atrás. Tendo em vista isso, o que seriam as grandes realizações da presidente Dilma para qualificá-la como uma realizadora, como uma gerentona, como se diz? Quer dizer, na verdade, ela herdou determinadas políticas que foram muito bem sucedidas, popularmente praticadas pelo presidente Lula, mas o que o senhor considera que a sua presidente, sua candidata, realizou para ser retratada como uma realizadora nessa campanha? Eu, pessoalmente, não estou enxergando muito isso. Mas tu não é um simpatizante da Dilma, então tu não enxerga. Eu enxergo. Não, na verdade, eu só procuro... eu até simpatizo com a presidente, mas eu acho que ela não está exercendo a liderança que se imaginava. Eu acho, primeiro, né, o crescimento econômico no próximo período aqui no Brasil, ele não vai ser muito diferente disso que está ocorrendo, vai ser entre 2,5% e 3,5%. Eu, esses tempos, até dei uma entrevista para o jornalista e digo, é melhor um crescimento moderado de 3% a 3,5% permanente. Não, talvez não ocorra esse ano. Eu estou dizendo no futuro próximo, né? Por toda uma conjuntura internacional. Segundo, eu acho que a presidenta Dilma tem realizações em todos os campos que tu falaste, importantes. Mas o que vai determinar se ela vai ser eleita ou não, na minha opinião, não é a capacidade de ser vista como uma boa gerente. Vai ser o seguinte, o povo brasileiro melhorou o seu padrão de vida, o seu poder aquisitivo, o seu consumo, o seu modo de vida nos 4 anos do governo Dilma ou piorou? Se melhorou, ela ganha a eleição no primeiro turno. Eu aposto que melhorou. Mas, no fundo... Quais são os elementos indicativos disso? Nós temos que ver de acordo com os dados que nós tivermos na metade do ano que vem. Governador... Não agora, na minha opinião. E eu acho que tem programas sociais
extremamente importantes, e programas econômicos extremamente importantes, que vão dar um discurso de sustentação para a sua reeleição, né? Embora todos os governos hoje, em escala mundial, tenham limitações, sim, para apresentar governador, do ponto de vista econômico, mas no fundo, particularmente na questão do crescimento. Governador, mas no fundo a gente está voltando a tratar de uma herança, muito mais uma herança do governo Lula do que está acontecendo no governo Dilma. É o que eu quis dizer. Não, essa herança que eu estou falando... Embora o senhor diga que essa eleição, provavelmente essa campanha não irá se caracterizar por essa discussão de heranças dos governos anteriores. Mas é exatamente o que eu estou falando, do ponto de vista do que foi conquistado até agora, como projetar isso para o futuro. Isso não exclui políticas sociais. O futuro não é só políticas financeiras e econômicas. É também políticas sociais de inclusão social, educacional, inclusão produtiva. Na questão da inclusão produtiva, por exemplo, nós temos hoje o Pronatec, que é uma coisa espetacular no país. Tem um efeito extraordinário. Nós temos o ProUni, que são políticas sociais extraordinariamente positivas. Nós temos uma evolução positiva, inclusive da renda, né, do trabalhador brasileiro, através dos tecidos coletivos, dos acordos coletivos, que é altamente positiva. Este saldo é que vai ser visto no futuro próximo o seguinte: como aprofundar ainda mais isso? Eu, na minha opinião, duas coisas vão ser fundamentais. Eu coloquei isso aqui no início do nosso programa. O que fazer da questão da saúde nas grandes regiões metropolitanas e o que fazer da questão do transporte. São duas coisas que implicam uma melhor qualidade de vida e do modo de vida nessas regiões. E isso aí sim agora, vai ser um elemento que estavam nas manifestações, no primeiro segundo. Momento das manifestações, eram... Ali é a origem das manifestações. A propósito, é exatamente isso que a Cida estava dizendo. O senhor atribui a quê, se tudo vai tão bem, as manifestações de grandes proporções? Mas eu não acho que tudo vai tão bem. Eu não tenho uma visão idealista assim, do que nós estamos fazendo. Eu estou dizendo que nós temos progressos, né, significativos no governo da presidenta Dilma. E eu acho que tem um passivo aí, né, histórico aqui no Brasil, que os nossos governos, todos os governos depois da Constituição de 88, não prestaram atenção de maneira devida, que é a qualidade de vida e o modo de vida nas grandes regiões metropolitanas. E isso se transfigura exatamente na questão da saúde e na questão do transporte, né? Vamos dizer assim, hoje, né, um trabalhador com renda média baixa, né, um trabalhador que ganha R$ 1.500, R$ 2.000, que é considerado classe média do Brasil, né, mas é um trabalhador de renda média baixa, né, é um sacrifício para ele trabalhar. O atendimento nas regiões metropolitanas, na área de saúde, ele, às vezes, né, embora o SUS seja uma grande conquista, mas nessas regiões, às vezes, ele chega a ser humilhante, né? Então, essas duas questões são questões chaves, na minha opinião, da próxima eleição. Rosane, a última pergunta, nós temos 2 minutos. Governador, o senhor se orgulha muito do gabinete digital, defende a transparência, mas o senhor é um dos poucos governadores do país que não divulga o nome dos funcionários com salários. Quando se pergunta, o senhor diz que não é abelhudo. O senhor acha que o presidente do Supremo, que é a presidenta da República, e todo mundo que divulga é abelhudo, e não é em nome da transparência que se não faz chegaria isso? a todos. É diferente, eu acho, viu, Rosane? Eu divulgo todos os salários, sabe? Né? Mas não os todos nomes. os salários com seus cargos estão lá. Então, quem quiser saber quanto ganha um fiscal, né, quais são as suas vantagens, está tudo ali, a gente informa. Eu não divulgo o nome, porque me parece, eu tenho uma visão, que quando o Poder Judiciário me mandar divulgar os nomes, eu vou divulgar imediatamente, eu não vou transgredir uma ordem judicial. Mas me parece que não é positivo isso, expor, né, o nome das pessoas e a renda das famílias. Eu acho que isso é uma devassa da sua intimidade. É apenas isso. Agora, os salários estão todos publicados. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço a presença da Cida Damasco, da Rosane de Oliveira, do Luiz Nassif, do Ricardo Sete, do Sandro Vaia, dos nossos tuiteiros convidados e do Paulo Caruso, que nos acompanhou com os seus cartoons. Agradeço também a presença de quem nos acompanhou durante 1h30. Boa noite, boa semana a todos e até segunda.